Amigos do canal Gol de Cabeça, eu sou Sérgio Filgueira, sou o administrador do canal e este vídeo é para mostrar para vocês a central do apito, dentro do Sport TV, do dia 20 de junho de 2022, tá certo? Vocês vão ver imagens, fotografias, o áudio no fundo, que é o mais importante, a gente tem que fazer isso, senão a gente é penalizado, pode tomar strike, o canal ser cancelado. E entendemos que o mais importante é exatamente o que eles falaram. Eu digo para vocês que eu sou um crítico da arbitragem brasileira, ela não é profissional, ela é completamente despreparada, o pior é você ter um VAR que não funciona. Ao contrário deles, eu achei que foi um absurdo a marcação do pênalti a favor do Corinthians contra o Goiás. Não tem como você mergulhar na bola, você mergulhar com o braço colado, pelo amor de Deus, é completamente antinatural. Eu jamais daria aquele pênalti, apesar da galera da central da apito dizer que tinha que marcar, enfim, mas o pênalti marcado contra o Botafogo no início do jogo e a expulsão do Sampaio, pelo amor de Deus. Então, quando a gente pensa que a arbitragem brasileira chegou no fundo do poço, ela demonstra que tem muito mais para ser cavado. Nunca achei que um quadro de arbitragem fosse causar tanto alvoroço. Porque, em tese, a arbitragem é algo secundário do jogo, É algo mais técnico, as dúvidas. Virou o momento mais aguardado da segunda-feira. Mas como os juízes erraram tanto no fim de semana. E é um lado que a gente tem que tirar o chapéu dos velhinhos da FIFA. Porque eles arrumaram um jeito de aumentar a discussão quando instituíram o VAR no futebol. Danados! Ai, meu Deus do céu, vamos ver o que eles vão falar. O legal é que a central do apito traz sempre novidades na segunda-feira. O que aconteceu ontem... Tem menos. Vamos passar agora então para Paulo César Oliveira, Sandro Merahit e Fernando Colombo. Tudo bom, PC? Tudo bem, Rizek. Boa tarde para você, para o Luiz, PVC. Eu estava lembrando, Rizek, na semana passada, você dizendo assim, gente, a rodada foi muito ruim, gente. Não pode, gente. Foi a pior rodada do campeonato. Mas a gente está sempre se surpreendendo. Sempre superando. Eu pensei, não sei, assim, como árbitro, você não acha que a arbitragem deveria ser figura secundária do futebol? Se a gente nem soubesse o que aconteceu de arbitragem, melhor, você não acha que deveria ser assim no mundo ideal? Deveria ser assim, com boa atuação no campo de jogo, com qualificação, com preparação, com treinamento. Mas o modelo que nós temos aqui é um modelo falido, Rizek. Está falido. Você pode mudar a comissão de arbitragem todos os anos, se não mudar a estrutura e a maneira da preparação, a gente vai estar sempre bombando aqui no quadro. A gente até vive um pouco disso aqui da polêmica, mas nem tanto, Estou aqui hoje com o Sandro. Boa tarde, Sandro. Boa tarde, Fernanda. Por favor, a Fernanda primeiro. Suas considerações. Boa tarde, PC. Boa tarde a todos. Realmente uma rodada bem complicada, e que está expondo cada vez mais a fragilidade que a gente tem nesse sistema de arbitragem, que teve uma mudança, mas que, na verdade, até agora não mudou nada, Sandro? É verdade. Boa tarde a todos. A gente realmente sente falta de um planejamento, de uma estratégia que a gente conheça, ou seja, onde eles querem chegar. Qual que é o projeto para melhorar a arbitragem? Isso tem que se tornar público, a gente tem que entender, os árbitros têm que entender aonde que a gestão da arbitragem quer chegar. Qual é o resultado? A arbitragem é como se fosse uma empresa, ela presta serviços para os clubes, para o futebol, então a gente precisa ter clareza aonde a gente quer chegar, qual a qualidade do serviço que a gente quer prestar. Precisa de ter planejamento, precisa de ter projetos específicos, metas bem definidas, quais são os resultados que a gente espera alcançar, porque senão, PC, como você falou, entra ano, muda ano, aí estamos insatisfeitos com a arbitragem, vamos mudar o presidente da comissão. E na verdade não muda o processo, não muda o que tem que mudar realmente, que é o treinamento. Hoje os árbitros treinam em campo. É isso. E o protagonismo deixa de ser do futebol e passa a ser da arbitragem, como bem o Rizek falou, É isso aí. Beleza, gente? E aí, Rizek e amigos, para a gente começar, a gente vai para o jogo mais polêmico desse final de semana. Internacional e Botafogo. Um jogo que poderia
foi espetacular, né? Mas acho que seria muito mais se não tivesse todas as polêmicas e que a arbitragem teve grande participação. A gente começa com um pênalti marcado para o Internacional, logo no começo do jogo, uma jogada aqui pela direita, tem um toque do Edenilson para o Alan Patrick, um desvio ali, a posição do Alan Patrick é legal na hora do passe do Edenilson, e tem a ação do Felipe Sampaio. Em campo, quero chamar a atenção que o Sávio Pereira Sampaio estava bem posicionado, tinha a visão do lance, entendeu como uma jogada normal, mas foi recomendada a revisão pelo VAR. Rafael Trace era o VAR, recomendou a revisão, mostrou por esse ângulo, mostrou por trás do gol. A gente está inclusive esperando, né, a divulgação do áudio para a gente entender que na internet não saiu um pouco, né, do diálogo. Se a súmula demorou para sair, você imagina o áudio, né? E aí ele volta com a decisão da marcação do pênalti e a gente vai para a votação se a gente concorda ou não com a decisão da arbitragem. Vamos lá? Quero te ouvir, Fernanda, por favor. Primeiro, sobre a penalidade, né, que foi marcada. Para mim, não foi pênalti nesse lance. Por quê? Porque a ação de bloqueio, o bloqueio da bola, acontece com a barriga. Né? A gente tem um braço ali que está numa posição que é natural. E que depois de bater na barriga, bate numa posição que estava natural e que não tem nenhum outro movimento buscando a bola. Né? Para mim, aquele braço ali tem essa naturalidade e mais. Para mim, o cartão vermelho foi também equivocado. Por quê? Porque a bola estava sim indo em direção ao gol, mas quem faz o bloqueio é a barriga. É uma parte legal, não tem problema. Depois a bola muda de direção, a bola vai para o lado. E aí pra mim já não é mais uma oportunidade de gol. Então se ele entendesse que isso seria pênalti, pra mim não era lance de cartão vermelho. Mas no caso aqui, pra mim não foi nem pênalti e nem cartão vermelho. Não era obrigatório, ao dar o pênalti, ainda que o pênalti não tenha acontecido, expulsar o jogador. Exatamente. Eu tenho um entendimento diferente, porque ali ele está analisando como um todo a ação do jogador. Ele está achando que o Felipe Sampaio, naquela ação dele, com aquele, para ele marcar o pênalti, ele considera um leve desvio e tem o contato com o braço. É como se fosse uma única ação, né? Como se fosse uma única ação de bloqueio impedindo a passagem da bola. Eu acho, Fernanda, respeitando a sua opinião, que é um desvio assim muito curto. O árbitro está analisando toda a ação do Felipe Sampaio e eu entendo. Se ele entendeu como pênalti, que eu discordo, para mim não foi pênalti, ele teria assim que expulsar. E faço uma pergunta para o Sandro, porque esse lance eu acho que é importante o debate, Sandro. Toda bola que bate no corpo, depois no braço do jogador, tem que nem sempre é infração, tem que marcar, não tem que marcar. Não, acho que é legal porque a gente tem outros lances para a gente comparar. Claro, não, depende muito da situação em que o defensor se encontra, né? Se o defensor ele está numa ação clara de bloqueio, se joga, e aí ao se jogar ele se coloca em risco ali, né, e aí o braço abre, é uma situação diferente dessa. Ali ele está ocupando o espaço. Ele está ocupando o espaço com o intuito de bloquear. Ele não, a ação dele ali é de bloquear, mas ele bloqueia, como a Fernanda falou, com a barriga. E depois, para mim, PC, a bola já não iria pro gol. Eu acho que o maior erro aí, PC, além de ter dado pênalti, obviamente, foi ter interpretado também como um lance, uma oportunidade clara de gol. Porque, vamos lá, PC, quem garante que essa bola ia entrar? Você concorda? Você tem uma opinião, a gente tem uma opinião diferente, mas quem de fato garante? Então você vai partir do princípio que você vai expulsar um jogador de campo por uma oportunidade clara de gol, quando você não tem como garantir que essa bola ia entrar. Não tinha nem como garantir a marcação do pênalti, né? Mas dando uma sequência, porque o nosso tempo urge, nós temos vários lances, respeitando a decisão de vocês, mas eu entendo que se ele marcou, ele deveria expulsar. A gente vai agora para o pedido de pênalti do Internacional. Eu só tenho uma dúvida. Então, assim, há um erro claro do VAR em chamar, claríssimo. E aí uma falta de personalidade do árbitro também, ao ser chamado e ver a imagem, falar, não, seu VAR, eu vou com a minha decisão de campo. Bom, mas não é só de personalidade, me parece de entendimento. Olha só, né? Nós temos duas situações. O Miguel vai ter que segurar isso. O dono do Nós temos duas situações aí que são importantes ser destacadas. O árbitro era FIFA e o VAR era FIFA. Os dois são FIFA. Ou seja, existe um problema de conceito que é muito grave na arbitragem, tá na elite, porque nós temos dois árbitros de elite, supostamente de elite, tanto em campo quanto no VAR, que entenderam o lance da mesma forma. Isaac, respondendo a sua pergunta, a gente tem que ouvir o áudio, mas eu só posso acreditar que esse pênalti foi marcado e que o vermelho foi aplicado pelo motivo que o PC explicou. Eles devem ter entendido que o jogador, apesar de ter tocado na barriga, ao tocar na mão, ele impediu o gol.
E a orientação que é repassada aos árbitros, é importante deixar claro, que quando um defensor impede um gol, mesmo sem querer, com a mão, isso é orientação que é repassada aos árbitros. Não está na regra. É orientação que a FIFA repassa para a Conmebol e repassa para a CBF. Se o defensor impede um gol com a bola tendo contato com o braço, mesmo que acidental numa posição natural, como a gente viu, é para marcar o pênalti e é para expulsar. Então a única justificativa que eu encontro para o erro que eles cometeram ao interpretar isso como um pênalti e lance de vermelho é que eles tenham entendido que, de acordo com as orientações que eles recebem, ao bater na barriga e bater no braço, existiu com esse braço uma possibilidade, um gol, ele evitou um gol. E aí sim seria pênalti pela orientação e vermelho. Nós discordamos. Agora a gente vai, porque esse jogo bombou e a gente tem muitos assuntos, a gente vai para o pedido de pênalti do Internacional. Uma disputa do Klaus com o alemão, falando sobre o comentário do Rizek, que ele viu, faltou personalidade. Nesse ele viu, ele justifica, faz o sinal que não houve nada, olha só. Está na entrada da área e nem teve a revisão do VAR. A gente vai mostrar a repetição da ação do Klaus em direção ao atacante alemão, e na sequência a gente vai para a votação. Uma vez a gente tem um replay, tá aí, ó, pela câmera de impedimento, a ação do Klaus ali, tá segurando a camisa, tem ação com o braço também, o Sávio entende como um lance normal, tá lá a repetição, olha só, e a gente vai para a votação se a gente concorda com essa decisão de campo ou não. Vamos lá? Fernanda, quero te ouvir. Vamos lá então, para mim essa ação do Klaus é uma ação imprudente, né, que o árbitro deveria ter marcado, né, o jogador com o braço, quando ele faz o uso do braço, né, na área, ele tem que ter o cuidado, então aquele braço ali acaba acertando, atingindo... Aquilo foi referência, como comentário Não é braço de referência, não é um braço de referência, ele vai além, então, e acaba atingindo o rosto do alemão. Exatamente, joga o braço, acerta o alemão, e por isso a penalidade deveria ter sido marcada, e para mim é um lance que o VAR tem que intervir sim. Porque o árbitro, pelo que eu vi aqui, eu não tenho 100% de certeza se ele viu ou não. Não sei qual foi a informação que ele passou. Ele gesticula. Ele gesticula, mas já com jogadores caídos. Então, obviamente a gente tem que saber o que foi dito, né? Ouvir o áudio, mas para mim é um lance que o VAR teria que chamar assim. Pela pressão do jogo, pelo número de intervenções que teve do VAR no jogo, pode ser também que o VAR fala, poxa, eu vou dar uma segurada, porque eu estou interferindo demais no jogo. E depois, agora a gente vai... Vou pedir para rodar, por favor, a confusão que teve no fim do jogo. Tá aí. Essa é a confusão que tem. Teve uma confusão logo após o gol do Botafogo. Ficaram pedindo uma falta do Alan Patrick em cima do goleiro Daniel, que não houve. Já teve a confusão. E aí, após... Não, e a gente está fazendo um resumo, né? Porque tiveram outras porque se situações... a gente levantar o jogo todo, faltou o controle da arbitragem, o árbitro realmente, depois da marcação do pênalti no primeiro tempo, ele perdeu o jogo. E aí tem todos esses acontecimentos aí, né? A ação do David, a ação do Lucas Piazon, todo esse movimento. E agora, na sequência, eu vou para a súmula do jogo, que a gente tem a súmula aí, porque chamou a atenção, Sandro, ele não ter mostrado os cartões ainda no campo de jogo, mesmo com o apoio do VAR, e estamos aqui na tela, aqui com a expulsão do Lucas Piazon. Quero dizer para vocês que eu fui embora, fiz o troca de passos ontem à noite, fui pro hotel, fiquei dando toda hora F5, que a súmula não foi divulgada. Essa súmula ela saiu depois que eu fui dormir. Ninguém sabia quem tinha sido a súmula não tinha sido divulgada. Ele relata que não foi possível mostrar o cartão no campo de jogo. Sandro, com o VAR, o que você acha? Qual seria o procedimento? Então, PC, existe a parte teórica e a parte prática. Vamos ser bem claros. Do ponto de vista teórico, mesmo ele tendo encerrado o jogo, o VAR pode sim chamá-lo para analisar as imagens. E o VAR tem acesso a todas essas imagens que nós mostramos. Há muito mais, né? 30 segundos depois do jogo. Eu vi você na transmissão com o Villani, se eu não me engano, né? Então, no momento você até comentou isso, PC. Foi muito feliz, obviamente, que você falou, olha, isso aí são as imagens que a gente está vendo na transmissão, mas o VAR tem acesso a todas as câmeras. Então ele pode ver por vários ângulos, em outras perspectivas, o que aconteceu. Então, assim, falando do ponto de vista teórico, o VAR o árbitro, mesmo encerrado o jogo, o VAR pode sim chamá-lo
e dizer, olha, vem analisar a situação toda aqui à beira do campo, porque É conduta violenta. Violenta e mais jogadores têm que ser expulsos. Se o jogador sair, essa é uma pergunta que fizeram para mim, se o jogador vai embora pro vestiário e vai rolar uma revisão, ele pode chamar os jogadores de volta? Pode, ele pode chamar os capitães e só pode, informar? e mesmo que o jogador não volte, ele pode tomar a decisão e informar algum membro da equipe que esteja ali. A grande questão agora, falando na prática, e a gente viveu muito isso, né, PC? Quando está existindo um conflito generalizado, a maior preocupação que a gente tem é de ficar analisando o que está acontecendo para poder tomar as decisões disciplinares. E como era no final do jogo, o que aconteceu? Os jogadores brigavam e iam embora. Brigavam em vestiário. Eu entendo sim que o árbitro ele teve uma responsabilidade muito grande, mas também acho que um erro do árbitro, a falta de controle também não justifica a agressão, o tumulto generalizado. Acho que o jogador tem que ter postura profissional também. Então eu vou dividir as responsabilidades desse episódio. E teve consequência, a gente vai colocar rapidamente aqui uma nota, porque o Rafael Traz, que foi o VAR do jogo de ontem, ele atuaria hoje no clássico Palmeiras e São Paulo, né, porque como o VAR é centralizado na CBF, eles têm feito vários jogos na mesma rodada. Mas a comissão de arbitragem hoje pela manhã resolveu afastar o VAR, Rafael Traz e o assistente do VAR, Elton Nunes. Eles estão sob a avaliação do desempenho técnico. E como havia tempo hábil para troca de escala, vai atuar o VAR de São Paulo, Rodrigo Guariz. Ou seja, está aberta a temporada de punição e afastamento. Não tem treino, não que eu seja contra a punição, porque eles foram muito ruins. Mas você não dá condição, não prepara adequadamente, e a hora que aperta, aí sobra para o árbitro, como sempre. Ok, o afastamento, mas isso aí é transferir responsabilidade. Já indica que a CBF entende que a atuação foi muito ruim. Estão avaliando o desempenho, mas com o afastamento já tomaram a decisão. A gente vai para um outro jogo bastante polêmico, importante, e com um lance para a gente comparar o primeiro jogo que nós avaliamos. A gente vai para Corinthians e Goiás, e tem esse pênalti. Esse vai dar um debate interessante para entendimento, uma ação didática. Chute do Rafael, do Roger Guedes, tem a ação do Caio Vinícius, o Braulio Machado marca o pênalti, Wagner Heuwey, que é árbitro VAR da FIFA, confirma a decisão de campo, e a gente vai para a votação se a gente concorda com a marcação do pênalti, se a gente tem observação ou se a gente discorda. Vamos lá? Sandro, a sua observação. Eu tenho uma observação. Eu concordo com a marcação do pênalti, acho que o árbitro acertou, e a observação que eu tenho é exatamente essa polêmica, né? O PC me perguntou antes aqui, se toca primeiro no peito, na barriga ali do jogador e depois vai no braço, é sempre pênalti, não é? Não, depende do comportamento do defensor. Nesse caso, o defensor se joga. E aí, o que o torcedor fala? Fala, pô, mas se ele se jogou, a única forma dele se jogar é ele ter esse braço, então o braço está numa posição natural. Mas ele assumiu esse risco. Quando ele se joga, se você colocar esse jogador em pé, ele vai estar com o braço assim, ó. É como se a bola batesse aqui nele. Então, assim, quando o cara se joga, infelizmente é assim que funciona. O jogador que se joga para bloquear uma bola, ele precisa de tomar conta desses dois braços. Tanto do direito como do esquerdo. Você fala, pô, Sandro, mas isso não é natural. Concordo. Mas isso é o que é orientado para os árbitros, que quando o jogador se joga para bloquear uma bola, ele precisa de ter os braços próximos ao corpo. É impossível. Você imagina a gente até vê, Luiz, casos em que o jogador tem feito esse tipo de... O jeito que ele faz ali, se ele não tem esse... Como é que ele vai botar os braços para trás? Ele não consegue nem se jogar, gente. Então, acho que o risco, Fernanda, então assume o risco. O seu jogador tem que saber que se jogou, o braço mesmo natural, bateu no braço, Não, mas natural depende, Luiz, porque se esse braço... Vamos lá, perdão, pode falar. Se esse braço do jogador do Goiás, ele se jogou, mas ele está realmente... Se é mão de apoio? Uma mão ali apoiando e bate no braço, não é pena. Só que quando bate, quando toca aqui nele e depois bate, o braço dele já está aberto. Já é um balde de arrasto. Sinceramente, desculpa, mas quando a gente dá um trupicão aqui agora, como é que você faz? Fazer assim. Então o cara vai se jogar. É diferente de se jogar. É pena. Não, é que o tropicão é uma ação que você é inesperada. Uma ação inesperada. Ali, a ação dele é esperada. Então ele quis assumir esse risco. Desculpa, eu fui infeliz aqui, porque eu sei que a gente está todo apertado de tempo. Mas existe a possibilidade de não marcar pênalti com a bola batendo no braço do cara que se joga e esse movimento ser considerado um movimento natural? Com o braço aberto lateralmente nessa configuração. O braço tem que estar próximo ao corpo. Próximo ao corpo nesse. Agora,
teve um outro lance também, né? Teve um outro lance, porque foi muito comparado, né? Bateu no corpo, bateu no braço, mas isso é pênalti. Eu vou tirar o verde aqui, estão me alertando, e a gente vai pro pedido de pênalti. Primeira cobrança. Isso. Fernanda, você chamou a atenção e pediu pra gente separar essa imagem. Exatamente. Por quê? Porque aqui aconteceu um erro de procedimento. A gente vai ver aqui que tem 2 jogadores do Corinthians que estão, né, à frente da marca penal. Acho que só o Roger Guedes. Só o Roger Guedes. O outro tá... Não, esse é o Adson e o Roger Guedes aqui em cima. Ele tá até próximo, mas realmente ele tá atrás. Então aqui o Adson tá à frente, né? E o procedimento diz o quê? Que os jogadores precisam ficar atrás da marca penal, né? Ou seja, ele pode ocupar esse espaço. Esse aqui que ele tá, não. O árbitro viu essa invasão, esse erro de procedimento, chamou a atenção do Adson, porém não surtiu efeito nenhum e seguiu a penalidade. Ou seja, uma irregularidade que aconteceu com o árbitro vendo. E o VAR não pode Mas interferir. o árbitro deveria ter mandado voltar a cobrança, já que o... Teve essa irregularidade. Agora a gente vai pro pedido de pênalti do Goiás, pra gente encerrar o nosso quadro, que é a disputa do Robson Bambu com o Pedro Raul. Tem ação lá na área. O Braulio entendeu como uma jogada normal. O VAR fez a revisão, o Wagner Rewey. O Goiás reclama demais desse pênalti e a decisão de campo foi mantida. E a gente vai votar se a gente concorda com a decisão de campo ou se a gente discorda, se tem alguma observação. Vamos lá? Sandro, você. Eu acredito que houve um erro, né? A gente pode aqui avaliar realmente a questão do impacto. Algumas pessoas podem achar que o impacto não foi suficiente, que o jogador valorizou, mas para mim não. Para mim, quando ele tenta dominar a bola, ele continua sendo puxado. Isso é o segredo. Se ele é puxado, quando ele não está tentando dominar e é solto, aí ele estaria cavando o pênalti. Mas nesse caso não. Nesse caso, quando ele tenta dominar, ele continua sendo puxado. Então, para mim, houve um impacto, sim. E para mim é um impacto que inclusive o árbitro não deve ter observado, porque o corpo do Raul estava na frente, então talvez tenha sido difícil dele observar, mas é um lance que com a imagem eu acho que fica bem claro que de fato houve impacto e o pênalti deveria ter sido marcado. Concordamos todos, pênalti não marcado e lance de VAR. Rizek e amigos. Desculpem a gente falar dos outros 95 lances, porque vai até amanhã. Só no Atletiva a gente ia ficar meia hora. A gente vai embora mais cedo hoje, por isso me despeço dos amigos. Maravilha. E o Seleção volta junto, moleques. Gol de Cabeça, um canal de números, de estatísticas, de informações, de muita opinião, feito para quem pensa o futebol com inteligência. Está precisando de crédito? A solução é NetCrédito. Link na última linha da descrição deste vídeo.